Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam assim gostando dessas aulas, estejam se dedicando a essas aulas, a esses estudos. Turma, como primeira dica, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. Tudo bem? E sempre que for possível, né, faça o print da tela, daquela tabela, daquele gráfico, daquela equação química. Faça o print e aí você vai passar essas informações para o seu caderno e assim você vai continuar os seus estudos. Tudo bem? Vamos começar? Bom, a nossa aula é uma continuação das funções químicas. Então, nós já apresentamos para vocês o conceito de ácidos, a definição, as classificações dos ácidos, algumas propriedades e aplicações de alguns ácidos, né? Quais são aqueles ácidos mais presentes no nosso dia a dia. Tudo bem? A nossa aula de hoje, nós vamos agora partir para uma segunda função química, as bases, hidróxidos ou álcalis. São sinônimos, né, para as bases. Então, vamos hoje estudar as bases, vamos para a sua definição, a nomenclatura, a classificação das bases e vamos fechar com algumas questões. Tudo bem? Então acompanhe. Vamos lá? Bom, função química é um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, por possuírem semelhanças estruturais. Então, existe, turma, uma infinidade de substâncias. Só que essas substâncias elas são agrupadas, né? Elas são separadas em grupos, só que não vamos chamar grupos, nós chamamos de funções químicas, de acordo com algumas características em comum, né? Algumas estruturas em comum para essas substâncias. Vamos lá. Por exemplo, para os ácidos, qual é a estrutura em comum? A presença de hidrogênios ionizáveis, né? Aqueles hidrogênios que podem ser liberados em solução aquosa, na presença de água. Tá certo? Quais são as funções químicas, turma? São ácidos, bases, os sais e os óxidos. Como já dissemos, a nossa aula de hoje será sobre as bases. E assim, olha só aqui a figura que aparece na tela para vocês. Então, nós temos muitas bases que a gente tem contato no nosso cotidiano. O detergente, o sabão em pó, água de lavadeira. Professor, o que é água de lavadeira? É água sanitária. Creme dental, a solução de amoníaco, a soda cáustica. São exemplos de os sabões. Então, são exemplos de substâncias que têm a característica das bases, que são básicas. São substâncias que são básicas. Bom, vamos para a definição, turma. Então, base, segundo Arrhenius, é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando como único tipo de ânion o OH-. Ânion, turma, são as partículas negativas. Então, as bases sofrem dissociação. Por quê? Porque esse grupo negativo ele vai estar ligado sempre a um metal, né? E aí o que acontece? Os metais eles têm a tendência natural de perder elétrons. Então, na verdade, a atração que existe entre a base, na verdade, entre o íon positivo e o negativo, é uma atração eletrostática, né, pela diferença de cargas elétricas. Então, a água vai apenas separar essas partículas positivas e negativas, por isso dissociação. E a única partícula negativa tem que ser o grupo OH-, né, o grupo hidróxido ou hidroxila, tá bom? Negativo só pode ser o grupo hidroxila. Então, alguns exemplos de bases. Eu tenho o grupo
a substância NaOH, o CaOH2, o AlOH3. Daqui a pouco a gente vai trabalhar o nome dessas substâncias. Mas eu quero focar aqui um detalhe. Observe que sempre a partícula negativa é o grupo OH-, né? O grupo hidróxido. Então, toda vez que o único negativo liberado for o grupo hidróxido, você está diante de uma substância básica, de uma base. A fórmula genérica das bases é essa aqui: CX positivo ligado a um grupo OH. Um grupo OH. Esse C normalmente é um metal. Normalmente é um metal. E a valência desse metal, por isso que eu coloquei um X+. Esse X+ é a valência, é a carga, turma. Mais 1, mais 2, mais 3 ou até mesmo mais 4. Então, essa valência vai ser justamente a quantidade de hidroxilas que será liberada. Se a valência for mais 1, quer dizer que ele libera uma hidroxila. Mas, se a valência for mais 2, ele vai liberar quantas hidroxilas? 2 hidroxilas. Show de bola? Bom, agora vamos para a nomenclatura das bases. A nomenclatura das bases segue essa regra. Hidróxido, então sempre vai começar com a palavra hidróxido. Hidróxido de, aí vem o nome do cátion. Normalmente, né, mas assim, grande parte dos cátions vai ser um metal. Então, é só você saber o nome do metal. Hidróxido de sódio, né? Aqui o metal é o sódio. Então, o cátion, o metal, é o Na+. Então, sua fórmula vai ser NaOH. O OH é o hidróxido, que eu vou falar primeiramente, certo? Hidróxido de, e o nome do metal, Na, é o sódio. O cálcio, hidróxido de cálcio. Então, cálcio tem fórmula Ca, certo? O cálcio ele pertence à família 2A da tabela periódica, então sua carga é mais 2. Por isso que ele vai ter 2 hidroxilas. Então, a fórmula vai ser CaOH2. Esse OH vai estar sempre em parênteses. Toda vez que eu tiver mais de uma hidroxila, vou usar o parênteses para indicar a quantidade dessas hidroxilas. CaOH2. Turma, hidróxido de alumínio. Né? O metal aqui, no caso, é o alumínio. O alumínio da família 3A, então é fácil a gente perceber que a sua carga é mais 3. Por isso, turma, que nós vamos ter 3 grupos hidroxilas, né? AlOH3. Show de bola? Então, nome hidróxido de o nome do cátion, que normalmente é um metal. Agora, só um detalhezinho, não vai dificultar muita coisa não. Alguns metais, em especial os metais de transição, né, que pertencem à família B, esses metais, alguns vão apresentar carga variável. Um metal pode ter carga, por exemplo, mais 2 ou carga mais 3. Como exemplo, o ferro. Então, o ferro, nós temos ferro mais 2 e ferro mais 3. Então, nesse caso, acompanhe. Quando o mesmo elemento forma cátions com diferentes eletrovalências, ou seja, cargas, acrescenta-se ao final do nome, em algarismos romanos, o número da carga do íon. Outra maneira de dar nome é acrescentar o sufixo oso ao íon de menor carga e ico ao íon de maior carga. Então, vamos ao exemplo. O ferro. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Então, o ferro mais 2 ou 2 mais, tanto faz, nem turma? FeOH2 é a sua fórmula. Como fica o nome? Hidróxido de ferro 2. Turma, para facilitar, uma dica. Olha só. Eu tenho quantas hidroxilas? 2 hidroxilas. Então, isso quer dizer que a carga do metal é mais 2. Show? Pegaram? Então, hidróxido de ferro 2. Mas você também pode chamar de hidróxido ferroso.
Esse oso é porque, no caso, o ferro está com a menor carga. E se o ferro for mais 3, né? FeOH3, o nome dele, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Aí, no caso, a terminação ico, certo? Indica que o ferro, nesse caso, está com a maior carga, a maior eletrovalência. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Show? Mais um exemplo, no caso, o estânio. O estânio pode ser mais 2 ou mais 4. Então, se o estânio for mais 2, o SnOH2, qual vai ser o nome dele? Hidróxido de estânio 2. E se for mais 4? Hidróxido de estânio 4. Show de bola? Bom, agora vamos para as classificações das bases, turma. Uma primeira classificação é de acordo com a quantidade de grupos hidroxilas, né? Grupo OH. Então, em função do número de grupos OH liberados por fórmula, as bases elas podem ser classificadas em, turma, se liberar um grupo OH, uma hidroxila, uma monobase. Exemplo, o NaOH. Mas se liberar duas hidroxilas, então será uma dibase, né? Exemplo, o hidróxido de magnésio, MgOH2. Uma tribase vai liberar, né, em solução 3 grupos hidroxilas, né, 3OH-. Exemplo, o hidróxido de alumínio. E se liberar 4 grupos hidroxilas, turma, será uma tetrabase, certo? Liberando 4 grupos hidroxilas. Como exemplo, eu trouxe para vocês o hidróxido de chumbo 4, PbOH4. Bom, uma outra classificação é de acordo com a solubilidade em água. Então, nós podemos ter, turma, bases solúveis em água, bases pouco solúveis em água e bases praticamente insolúveis em água. Eu trouxe para vocês, né, uma tabela onde nós temos a solubilidade de algumas bases em água. Então, por exemplo, o hidróxido de césio, CSOH, a sua solubilidade é muito grande. 3.857 gramas por litro de água. Então, dissolve muito. No entanto, olha só o hidróxido de ferro 3, o FeOH3. A sua solubilidade é 0,00000001. Ou seja, podemos dizer que ele é praticamente insolúvel em água. Então, como dica, né, para a gente entender dessa solubilidade, eu trouxe a seguinte figura para vocês. Os metais alcalinos, né? Só lembrando que uma base, nós temos o grupo OH ligado a um metal. Se esse metal ele pertencer à família 1A, ou seja, os metais alcalinos, então nós estamos diante de uma base solúvel. Ela vai ser solúvel em água. Se esse metal for um alcalino terroso, ou seja, da família 2A, então essa base ela é pouco solúvel. Então, metais alcalinos, solúvel, alcalinos terrosos, pouco solúveis. E todos os outros metais, todos os outros, sem exceção, todos os outros vão gerar bases praticamente insolúveis. Então, basta a gente lembrar da família 1A, família 1A solúvel ou muito solúvel, família 2A pouco solúvel. Pronto. Se não for da família 1A, se não for da família 2A, a base é praticamente insolúvel. Então, fácil, né? Uma outra classificação é de acordo com a força ou grau de dissociação. Então, podemos ter bases fortes e bases fracas, tá bom? A soda cáustica, por exemplo, que é o hidróxido de sódio, é uma base forte. Ela é muito corrosiva.
Ele é usado, por exemplo, para desentupir ralos, esgotos, porque vai corroendo a matéria orgânica. Se você colocar a soda cáustica em um recipiente com água, então você vai perceber, a partir do momento que ela for dissolvendo, né, se misturando com a água, você vai perceber que aquele recipiente vai ficar quente. E se você botar muita soda cáustica, vai ficar muito quente, certo? Então, é uma substância, é uma base muito forte. No entanto, falamos, por exemplo, que no creme dental, lá, nós temos bases também. E deve ser, com certeza, uma base fraca, né? Porque nós estamos ali utilizando na escovação dos dentes, né? Entrando em contato com a boca, com, né, a língua, a gengiva. Então, deve ser uma base fraca. Então, existem bases fortes e bases fracas. Bom, via de regra, o que a gente pode utilizar? Que toda base solúvel é uma base forte. E nós já falamos sobre solubilidade. Então, as bases da família, onde os metais são da família 1A, 2A, que são bases solúveis ou pouco solúveis. Então, esses elementos vão gerar bases fortes. Os outros metais que vão gerar as outras bases vão ser bases praticamente insolúveis. Portanto, serão bases fracas. Tudo bem? Bom, para a gente fechar, vamos trabalhar agora algumas questões. Acompanhe. Segundo a definição de Arrhenius, as bases são espécies que, em solução aquosa, turma, isso aqui é a definição de base. Então, segundo Arrhenius, né, toda base em solução aquosa, o que é solução aquosa? Ou seja, presença de água, vai liberar o quê? Vai liberar os íons OH-. Liberar vai ser sinônimo de fornecer. Então, fornecem íons OH-. Essa é a definição clássica das bases. Então, a resposta correta, a letra A. Show de bola, né? Bom, sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, ou seja, uma banana não madura. Que substância a seguir teria sabor adstringente? Turma, esse sabor adstringente é característico das bases. Assim como os ácidos apresentam o sabor azedo, as bases vão apresentar esse sabor, né, travoso, que vai travar a nossa boca, né, que é o sabor adstringente. Claro que é uma propriedade que a gente não deve sair, ali tem um recipiente, eu vou provar se é azedo ou se é adstringente, para saber se é ácido ou se é base. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque você pode estar diante de um ácido forte ou de uma base forte. Então, isso vai gerar sérios problemas para você. Tudo bem? Como algumas substâncias são fracas e você se conhece esse sabor azedo ou adstringente, então a gente extrapola para todos os ácidos ou todas as bases. Então, a questão quer saber, na verdade, de todas as substâncias listadas, da letra A até a letra E, qual é a base? Turma, base, então a substância que termina com o grupo OH. Grupo OH, ligado a um metal, tudo bem? Porque se eu falar grupo OH, e aqui nós temos uma pegadinha, né? A letra A termina com OH, mas aqui nós temos um ácido orgânico, né? É o ácido etanóico, é o vinagre. A letra A é o vinagre. Eu saio dessa pegadinha com a seguinte dica. Esse grupo OH está ligado a um metal? Se você observar a letra A, não tem nenhum metal. Tudo bem? A letra B, nós temos um sal, é o NaCl, o cloreto de sódio, certo? Pulando, vamos para a letra D, nós temos o açúcar, é o açúcar de mesa, o açúcar comum, a sacarose. E a letra E é também um ácido, o H3PO4, o ácido fosfórico. Todo ácido ele vai começar com H. Show? Então, qual foi a alternativa que eu pulei? A letra C. Por que eu pulei a letra C? Porque a nossa resposta correta
é a base, é o AlOH3. Então, essa substância é a base que vai gerar esse sabor adstringente. Tudo bem, turma? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham gostado e se dediquem. Turma, forte abraço e até a próxima.